Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo. Amém. Nessa noite, aqui diretamente do Estúdio 1 da TV Linhares, quem vos fala é o pastor Sérgio Marques. Está no ar o programa Fala, Pastor. E eu convido você a participar conosco, a nos acompanhar e até o final desse programa. Convido a você a compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas nessa mesma graça. Amém, irmãos? Lembrando que hoje nós temos aí nosso professor, o evangelista Jeremias, que estará com conteúdo riquíssimo, como sempre. A paz do Senhor Jesus e boa noite, meu amado. Ao senhor pastor Sérgio, nosso convidado hoje, você que está em casa mais uma vez conosco, a graça e a paz esteja convosco. Vamos pedindo aí que compartilhe aí esse conteúdo para que possa alcançar mais pessoas aí. Vamos ter mais um dia daqueles, vamos falar mais um pouquinho, né? Apocalipse aí. Vamos falar da parte 2 da igreja de Tiatira. É um conteúdo muito extenso, não deu para terminar segunda-feira passada, mas nem que a gente gaste mais uns 3 segundos, a gente vai tocar o baile daqui a pouco, a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre isso. Glória a Deus, está aí a saudação aí do nosso querido evangelista e professor Jeremias. Está conosco também nessa noite, meus amados, convidados especiais aqui, a missionária Cleuzeni, mulher de Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, missionária. Seja bem-vinda. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Agradeço aqui essa oportunidade de estar aqui junto com os pastores e os demais aqui para estar ajudando nesta parte evangelística, né? Amém? Glória a Deus, tem a saudação da nossa missionária Cleuzeni, mulher de Deus, que também trabalha muito, amados irmãos, em alguns projetos. Ela faz um trabalho muito lindo aí, levando o evangelho em presídios, fazendo assim a obra de Deus. E o seu esposo também, que está conosco nessa noite, diácono Wellington. A paz e boa noite, amém, seja bem-vindo. Amém, meu irmão, a paz do Senhor, muito agradecido por essa oportunidade, agradeço os irmãos aqui que estão presentes, que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, essa é a minha oportunidade, te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, fique à vontade, nós teremos um conteúdo específico hoje, falamos um pouco aí sobre o livro de Apocalipse, peço a você que pegue sua caneta, esse papel, continue conosco, até o final desse programa. Lembrando que a missionária Cleuzeni também é cantora, vai estar louvando daqui a pouquinho, para levar mensagem através dos louvores, amém? Então nos acompanha aí. Mas, irmãos, eu deixo uma reflexão no livro do salmista, Salmo 1 é um salmo que é lindo, esse salmo, é um salmo onde direciona o homem a ter felicidade, E diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou ficar apenas aqui com o versículo 1, para a gente trazer um pouquinho a reflexão do tanto que é importante tomarmos as decisões certas, porque hoje no mundo em que vivemos e nos dias atuais, na verdade temos aí a igreja do Senhor e tem pessoas que vai na igreja uma vez por mês, uma vez por semana, e hoje para se identificar quem serve a Deus e quem não serve a Deus é difícil, é um pouco complicado, porque as pessoas se adaptaram de uma forma tão assim difícil, porque hoje muitas vezes as pessoas estão na igreja, irmãos, só que seguem muitos conselhos errados, tomam decisões erradas, deixam um testemunho feio, não querendo trazer o jugo na vida de ninguém. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter um posicionamento diferenciado, nós temos que tomar a decisão certa, até porque o salmista afirma que aquele que tem que ter felicidade de verdade, ele tem que saber fazer a escolha certa. Então, isso contribui muito para a obra de Deus, a permanecer de pé. Sabemos que nós temos que tomar a decisão certa, as escolhas certas, até mesmo para ajudar as igrejas, o evangelho, a ser levado de uma forma segura, de uma forma respeitosa, de uma forma com testemunho na vida de outras pessoas. Porque muitas pessoas hoje não acreditam mais no evangelho, em função de muitas pessoas que têm escandalizado mesmo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E o que importa é que você faça certo, tome as decisões certas, para que você tenha uma vida abençoada, tenha uma vida próspera, ainda com lutas. É necessário eu e você tomar as decisões certas, fazer a vontade de Deus de uma forma livre. Nessa noite eu quero orar por você,
para a gente dar início assim, a esse programa que está recheado de coisas boas da parte de Deus, para a sua, para a minha, para a nossa vida. Amém? Oremos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua vontade, mais uma segunda-feira que iniciou, chegou a tardecer, e neste momento estamos aqui porque o Senhor tem nos concedido oportunidade. Peço ao Senhor e cada irmão, cada irmã que nos acompanha durante esse programa, que o Senhor venha entrar, Senhor, com providência, com bênçãos, com milagre, com restauração. Deus, em nome de Jesus, entrega a cada um nessa noite em tuas mãos. Esses que estão participando, que estão nos acompanhando, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos guardar cada informação dentro do céu e colocá-las em prática para que outras pessoas possam ser abençoadas na mesma proporção. Continua conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, esse estúdio. Abençoa a TV Linhares, que é o canal de locomoção e informações direto do reino dos céus. Deus, continue conosco. Abençoa cada pessoa, cada ouvinte, cada participante. Toma as nações em tuas mãos, Senhor. Apresentamos também ali seu estado do Rio Grande do Sul. Tenha misericórdia das vidas, que o Senhor possa estar sustentando a cada um que tiveram percas, estão vivendo momentos difíceis. Deus, é o que eu te peço, abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém? E nessa noite vamos de louvor com a missionária e cantora Cleuzeni. Fique à vontade, é contigo agora, mulher de Deus. Amém? Aleluias. Eu quero agradecer, só dar mais uma vez, né, com a paz do Senhor Jesus a todo, que estiver ouvindo neste momento, nesta audiência, que o Senhor venha a trabalhar em favor da vida de cada um neste momento. E esse louvor não fala só comigo, mas sim com você também. Porque ele tem uma palavra para mim, mas ele tem uma palavra para você também. Amém? Aleluias. Já vamos aí no louvor, agradecendo assim a Deus porque tem nos sustentado, né? Aí eu tenho uma palavra para mim e para você nesta noite. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Este dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouvia o seu gemido. Pode ter certeza que está ouvindo. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele manda falar. Ele me manda falar de paz.
Senhor, eu venho aqui agradecer essa rica oportunidade, também aqui da TV Linhares. Agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Isso aí é promessa de Deus, né, meu amado irmão? Você que está na luta, num dia mal aí, vai passar. A prova não mata, a prova ela não vai sufocar os teus sonhos, nem o propósito que Deus tem na tua vida. Vai se cumprir, as bênçãos de Deus vão te alcançar. Amém? Nessa noite eu gostaria de ouvir um pouquinho o diácono Wellington. Fala um pouquinho aí sobre o projeto que o senhor trabalha aí, o senhor faz a missão aí. Amém? Irmãos, a paz do Senhor a todos que estão me ouvindo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. O meu trabalho, eu sou diácono e a gente tem uma equipe que faz trabalho no hospital HGL e a gente faz visita todo sábado, tem uma equipe que faz visita na segunda e a gente tem visto o resultado, porque é gratificante você se doar, tirar o seu tempo de estar em casa, no lazer, você se doar para alguém que está lá doente, esperando lá uma palavra de conforto, uma cura, e a gente faz esse trabalho de ir até aqueles que não podem vir. O nosso trabalho, Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós estamos indo, muitos estão vindo, mas nós estamos indo e levando a palavra do Senhor. E esse trabalho é gratificante, porque tem tido resultado. A gente tem visto pessoas sendo curadas, libertas, e nós temos relatos dos médicos também que, depois que esse trabalho começou, as pessoas têm se recuperado mais rápido. Isso são relatos dos médicos que estão ali há muito tempo. Eles veem o resultado baseado, eles veem que as pessoas estão indo para casa mais rápido, eles veem a recuperação mais rápida. Então, isso é gratificante para nós. Eu agradeço a oportunidade e esse trabalho é muito bom. Eu vejo, na verdade, o aproveitamento do tempo que Deus tem concedido para vocês aí, para nós. É um aproveitamento muito lindo que Deus tem concedido desse tempo, porque tem muita gente que gasta o tempo que Deus deu com coisas que não glorificam ao Senhor, nem que faz parte do projeto do Reino. E é muito importante saber que tem pessoas que estão à disposição do Reino, levando uma palavra de vida, uma palavra de salvação, e até porque é cientificamente comprovado, diante de muitos estudos, em grandes faculdades, que aqueles que estão diante da palavra, que submetem a palavra, pessoas que recebem essa mesma palavra debaixo de orações, elas superam todas as dificuldades, elas têm um entendimento mais aberto, Deus levanta o enfermo, Deus cura, abre porta. Eu sei que Deus possa continuar abençoando você de uma forma que se abrindo providência, porque é árduo trabalho, não é fácil. Sabemos que esse tipo de trabalho não é fácil. É só Deus mesmo para sustentar quem está diante de trabalhos, carrega um peso muito grande. Porque a nossa guerra, na verdade, irmão, é espiritual. Essa guerra nossa é espiritual. E muitas pessoas que muitas vezes vão ali e acham que é mais um dia, mais um médico vai atender, mais uma situação de dores, e de repente é surpreendida pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus possa continuar abençoando vocês de uma forma intensa e abençoando a equipe que com vocês participa desse trabalho da parte de Deus. Daqui a pouquinho, amados irmãos, temos mais louvores aí. Está aí, uma alegria de saber que tem homens e mulheres à disposição do Reino de Deus a levar ali a palavra a todo custo, principalmente no lugar que só escuta dores, gemidos, gritos, desespero, levando-lhe a palavra de Deus ao coração de muitas pessoas. Daqui a pouquinho tem mais louvores com a missionária Cleusemir. Lembrando, você que tem seu ministério, seus eventos aí, seus cultos, pode estar convidando a missionária, a estar ministrando, louvando, através do louvor. E o número de contato dela é o 27 9994 69426. E o número de telefone do Diácono Wellington é 27 998 849899. Está aí o telefone para você estar anotando e convidando esse casal que faz um belíssimo trabalho, levando assim a palavra de Deus em muitos lugares da região do Espírito Santo. Agora, você prepara aí a caneta, sua Bíblia, e vamos de palavra com o nosso professor evangelista Jeremias.
Amém, meu amado? Fique à vontade. Oh, glória, E Deus. vamos planar aí a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos lá então. Glória a Chegou o Deus. momento, né? Estamos falando das 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor. Muito bom. Inclusive, nós temos já a carta Igreja de Tiatira, ou seja, nós estamos na segunda-feira, começando na segunda-feira passada, não deu tempo de concluir, eu tenho certeza que nós vamos concluir também hoje. Não vai dar. No próximo a Esse gente contexto conclui. aqui é muito grande, tem alguns tópicos aqui que eu separei. Começamos a falar sobre obras, né? Falar um pouco sobre o primeiro versículo. Eu recomendo assistir os outros programas, já está disponível no YouTube. Verdade. Desde a primeira igreja em Éfeso ali que nós falamos, depois Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira, que começamos segunda-feira passada. É muito importante isso aqui, essas 7 cartas, porque Jesus instrui a igreja o que a igreja ia passar dentro desse período, né, desde o primeiro século até terminar essa era que nós chamamos de a era da graça, ou dispensação da graça, ou era dos gentios, como Jesus chama ali em Lucas 21, né? Então eu recomendo que volte lá, assista lá, já está a carta à igreja em Tiatira, parte 1, já está disponível no YouTube, onde nós começamos a falar, e hoje nós vamos dar prosseguimento aqui. Então, vamos falar ali da primeira carta ali, lembrando que Éfeso refere-se ali profeticamente à igreja do final do primeiro século, finalzinho ali entre o ano 96, 97 até o finalzinho, né? E Esmirna, a igreja do segundo século, né? Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século. A igreja de Tiatira vai se estender todo um período de quase 1000 anos, chamado tempo da Idade Média, que foi um dos períodos mais tribulosos em questão de Bíblia, ensinamentos, essas coisas. Então, muita coisa aconteceu nesse período aí, que inclusive foi chamado de período das trevas, justamente porque as escrituras sagradas não estavam disponíveis a todos os cristãos. Então, chamado de período de trevas porque foi muito engano, que infelizmente, quando terminou esse período, não quis dizer que acabou. Foi se estendendo e algumas pessoas, os primeiros homens que chegaram depois, em vez de eliminar, mas infelizmente foi trazendo para o seio da igreja, e nós vamos falar sobre um pouquinho hoje. Nós falamos sobre as obras, né, falando ali, nós temos que recordar que a igreja de Éfeso teve ali o primeiro amor, justamente que estava ali, a igreja tinha recebido a doutrina dos apóstolos, então eles tinham os ensinamentos dos apóstolos, então era muito amor envolvido. Só que depois os apóstolos morreram, infelizmente, a igreja ficou um pouco à mercê. Surgiu ali o tempo da patrística, né? Que quem já estudou sabe, surgiu ali uns homens ali que pegaram as cartas, né? Alguns andaram com os apóstolos, né? Inácio e outro grande Clemente também. Infelizmente morreram, justamente por tentar retomar os ensinamentos dos apóstolos, acabaram morrendo devido a essa pregação, né? Inclusive nós falamos até de Antipas, né? Verdade. Da igreja de Pérgamo, ele foi o único que estava ali à luz no meio de tanta treva, mas ele foi morto brutalmente daquela forma que nós falamos aqui, foi colocado dentro de um bezerro de bronze, aquecido até ele. Então tanto que Jesus chama ele de fiel testemunha, né? Então ali acabou o primeiro amor ali no primeiro século, né? Acabou o primeiro amor, a igreja praticamente enfraqueceu, e Jesus ainda falou: volte às primeiras obras, porque as primeiras obras foram feitas na base do amor a Jesus, não tinha nenhum outro fundamento, era o amor simplesmente a ele, juntamente por... Depois eu vou falar um pouco sobre obras ministeriais, mas tem a obra principal, né, que justamente eu percebi que ele está dentro desse grupo aí. E tem que unir as obras, obras do Espírito e tal, e a obra ministerial. Sem esses dois, não dá para caminhar. Então, se não tiver esses dois, igual ele falou, fazer por amor, justamente por amor, igual nós vimos hoje, tem muitas questões disso, de pessoas divulgando: eu faço isso, eu faço aquilo. O caminho não é esse, né? Jesus próprio ensina essas questões, ele tem que fazer para Deus, então não tem que ficar espalhando isso aqui, né? Verdade, né? Então, quando a igreja passa por essa 10 grandes tribulações, que é o período de desvio do segundo século, né, que justamente Jesus avisou para eles retomar as primeiras obras, eles continuaram as obras, mas não tinham fundamento, que era o amor a ele. Então a igreja perdeu esse amor e continuou as obras, né, sem esse fundamento. Sem esse fundamento é simplesmente obra. É simplesmente obra, sem fundamento. Então Jesus alertou justamente o que aconteceu no segundo século, foi essa grande perseguição do Império Romano, e todos aqueles judaizantes, aqueles judeus também que não odiavam a igreja. Então foi uma grande peleja, né? Tanto é que Esmirna significa sofrimento, o período de dor e sofrimento. E na verdade que Jesus
permitiu justamente para que eles se aquebrantassem e voltassem para as obras do primeiro amor. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Satanás, ele é muito astuto. Ele viu que a igreja estava fraca mediante tantas perseguições, que quem estudar a igreja essa era vai perceber tanto de martírio que teve, muita morte devido ao Império Romano. Então a igreja estava simplesmente se sentindo sem proteção nenhuma, porque os apóstolos tinham morrido. Estava carente, na verdade. Exatamente. Então eles tinham os apóstolos como os líderes, né? Enquanto tinha os apóstolos, até que no finalzinho do primeiro século só tinha João. Eles ficaram a mercê aí, será que João morreu ou não? João estava mais empático, né? Será que ele morreu ou não? Então João, eles se sentiram um pouco mais animados quando João enviava as cartas. Mas depois que acabou, João morreu, a igreja começou a perseguição, né? Que justamente o que aconteceu, se cumprindo ali a parábola do trigo e do joio, que quando a igreja estava fraca, Constantino se levantou e viu que o Império Romano estava se degradando, estava caindo, nós temos bárbaros em volta ali, estava tomando posse dos territórios ao povo, eles viram que matando a igreja estava se multiplicando a igreja. Só que eles matavam sem se convertir. Então ele viu que o Império Romano estava perdendo essa batalha, né? Entre aspas. Ele falou, teve aquela ideia, eu falei, eu vou se passar por cristão e unir a igreja com o Império Romano. E a igreja, sem aquela orientação, acabou acreditando que Constantino ele inventou aquela ideia de que ele teve uma visão, que teve uma cruz, que Cristo estava convidando ele a se converter também. Ele que criou todo esse cenário. Ele que criou, assim a igreja acreditou e agora ele se tornou cabeça da igreja. Agora imagina, houve aquele casamento, justamente significa a palavra Pérgamo, caminho do casamento. Então foi ali que houve o casamento e justamente se cumpriu ali a parábola do joio e do trigo, e quando fala que os donos da seara dormiram, se refere aos apóstolos, né, que morreram. E depois que o Satanás veio e semeou o joio no meio do trigo, e o trigo, logo na primeira parábola, você vê que houve um semeador, Jesus semeando, e houve então aquela lavoura, na segunda parábola, que representa aquela grande lavoura de trigo, né, como Paulo também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, fala que a lavoura de Deus sois vós. Então também a igreja também é representada por essa lavoura de trigo, ou seja, a lavoura de trigo que, passado o tempo, esse trigo vai se tornando um grão, depois uma fina folha de farinha e um pão para ser oferecido a Deus. Então esse é um processo, por isso que é chamado de lavoura. Então aí houve esse casamento da igreja, então a igreja cai no terceiro século. Infelizmente houve esse casamento, Constantino entrou com todo o Império Romano para dentro da igreja e começou a trazer os ídolos, né? Sempre disfarçado, ele não ia trazer uma deusa Diana e colocar a igreja inaceitável. Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, nós temos até um programa gravado a respeito disso, né? Falando sobre essas coisas que entrou no seu da igreja, já está disponível lá também no canal lá. Inclusive tem até um título até chamativo, né? Natal Bíblico versus Natal Pagão. É muito interessante para poder diferenciar, porque essas coisas aí, as pessoas talvez 25 de dezembro, que Jesus nasceu ou não nasceu, então está tudo bem explicadinho ali. Está disponível lá. Então, eles iam trazendo os ídolos, né? Eles não iam trazer um ídolo da Diana ou qualquer outro, né? Ia trazendo e dando nomes de santos. Não, isso aqui não é a deusa Diana, isso aqui é a Maria. Não, isso aqui vai trazendo e mudando os nomes e a igreja aceitando, entendeu? Aí quando eles foram percebendo, né, que é um processo, lógico, a igreja está completamente apóstata, né? Se tornaram a igreja que hoje diz a igreja romana, né? Sem querer entrar nos méritos. E aí depois do terceiro século, quarto e quinto, que teve esse período todo, né, foi quase 3 séculos, a igreja estava completamente apóstata. E então, aí que entra a igreja de Tiatira, que é esse período da Idade Média que nós conhecemos, que onde a igreja predominou, a igreja apostólica romana predominou durante todo esse período, então nós começamos a falar. Aí no versículo 18, capítulo 2, nós vamos retomar agora, né? Já explicamos aqui aonde da igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício, né? Aí parece uma coisa boa, sacrifício, né? Mas não é não. Se você perceber, a igreja está se degradando, perdeu o primeiro amor, passou pelo martírio do segundo século, entrou no terceiro século, houve um casamento. A igreja caiu. Então, você tem que olhar que essa degradação ela tem um começo, ela continua. Você vê que houve a queda ali, houve a apostasia, aí ele começa falando, houve sacrifício. Mas que tipo de sacrifício é esse? Será que é sacrifício para Deus ou para si próprio? É isso aí que a gente estava falando. A gente fala essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, nós explicamos isso aqui, segunda-feira passada, né, que Jesus, sempre que ele vai começar a falar de uma carta a referente à igreja, ele sempre começa falando de algo, uma característica dele, decorrer do que ele vai falar.
Ou seja, ele vai falar de obras. Então, os olhos como chama de fogo é aquilo como ele vai julgar as obras, né? Não vai julgar as obras em si. Como ele vai falar aqui no versículo 23, no finalzinho, ó. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, né? E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, é aquele olhar penetrante, não é aquele que tem um olho de fogo. Sempre tem que lembrar que o Apocalipse ele trata de natureza simbólica. Então tem sempre que discernir, né? Esse olhar que ele vai penetrar, mas ele não vai pegar as obras em si, mas o que motivou a cada obra. Ele vai pegar o fundamento da obra, porque não adianta ser somente obra. Ele quer saber o que motiva a obra. Qual a razão, né? Ele vai sondar a mente e o coração, ou seja, o coração para ele vai estar como um livro aberto, como descrito lá em Apocalipse 20, né? Que serão abertos livros. Então pode imaginar que vai ser aberto o livro. Até porque que Jesus não precisa ler livro. Então, são os corações que serão abertos e ele vai discernir, obra por obra, puxando lá do fundamento, lá do coração, o que está por trás da obra. Né? É verdade. Então, nós começamos a falar aí de algumas obras, né? Nós falamos ali de Efésios 2, 8, 10, que é condenável essa questão de obras para a salvação, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, pelas graças sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Mas somos feitura dele, preparado para obras que de antemão foram preparadas para que nós andássemos nela. Então, ele tem obras para nós andar, e nós vamos falar delas hoje. Obras para salvação? Não. As obras existem boas obras que nós vamos andar. Se der tempo, a gente vai falar um pouco, fazer um exegese da parábola das 10 virgens, tá dentro desse conteúdo. Mas não sei se vai dar tempo, né? Mas então, nós vamos deixar. Aí Romanos 11, 5, 6, que fala também dessa questão de obras. A salvação, se é pelas obras, não é mais pela graça, porque se a graça, senão seria a dívida, né? Você estaria retribuindo uma dívida, como se você tivesse uma dívida com ele. E capítulo 4 de Romanos também, de 1 a 6, que nós fizemos essa exegese aqui, também fala sobre isso. Então, passando por essas obras aí, depois nós falamos um pouco ali do tribunal de Cristo, usando a metáfora do edifício, né? 1 Coríntios 3, de 10 a 15, fizemos aquela exegese, depois fomos lá para Mateus, né? Justamente aquelas obras, né, obras para serem vistas que serão reprovadas. Então, o fundamento é esse. Explicamos bem ali, até terminar ali. E aí nós paramos aí, então, nas obras feitas em Deus. Ele fala, nós somos preparados para andar dentro de boas obras que de antemão foram preparadas. Então, já tem obras para que de antemão já foi preparado para que nós andássemos nela. Sim. Então, nós temos que começar a excluir obras na salvação. Então, existe obra. Existem obras ministeriais, que é o terceiro tópico que nós vamos falar, mas primeiro nós vamos pegar as obras, né, feitas em Deus para unir as obras com as obras ministeriais, para ter um fundamento. As obras ministeriais têm que ter esse fundamento que é a base, para nós andar nela, né? Então, vamos lá. Aí nós paramos aí, então nós vamos ler um pouquinho ali de Mateus 5:38, a gente começar a falar um pouco. Lembrando que nós estamos aqui dentro do contexto, né? Isso. Nós vamos de Apocalipse. Ele fala, conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Né? Lembrando que a igreja de Tiatira teve muitas obras. Ele fala, mas não as obras como do princípio. Ou seja, eles aumentaram o número de obras, mas não aquelas obras que ele pediu para voltar-se para as primeiras obras. Infelizmente, aumentou mais ainda as obras, mas não com o fundamento necessário que Jesus pediu, né? Não semelhante do nível, né, que Jesus exatamente, na verdade. Mateus 5:38, vamos um pouquinho aí, versículo 38 a 48. Diz Marcos, Apocalipse, depois vamos voltar para lá, se der tempo. Vamos lá, eu sei que o Sermão da Montanha quase não se fala no Sermão da Montanha. E é tão importante isso. Na verdade, o Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, ali é a natureza, Jesus dá a natureza do homem para o reino de Deus. Essa aqui são, então, eu sei que as pessoas quando lêem isso aqui, sempre tem aquele negócio, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, necessário, se você já começa a perceber que você não consegue andar, então você já começa a vislumbrar que você depende de alguém. É verdade. O princípio é isso, eu não consigo andar, então você precisa de auxílio. Né? Certo, né? Então vamos lá. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te querer na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que demandar contigo, retirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
dá a que te pede e não voltes as costas ao que deseja e que lhe te prestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Veja que ele começa dizendo, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Assim era dito antes. Tu não vai contar esses textos aqui lá no Antigo Testamento, porque é uma tradição esse negócio olho por olho, dente por dente, é porque a matança estava muito grande. Isso antes da lei de Moisés. Eles criaram a lei chamada Lei de Talião. Ó, esse negócio é o seguinte, porque estava acontecendo antigamente era o seguinte, a pessoa lá matava o filho do outro, aí o outro lá para se vingar matava 10 filhos. Eu falei, não, tem que ser uma proporção, é olho por olho, dente por dente. Então aí Jesus está falando, lembra o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? E porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso aqui é difícil. Você vê que o fundamento é bem complicado. Para que vos torneis filhos. Você veja então que essa é a proporção, para que vos torneis filhos, porque se é assim que Deus é a verdade. Não existe nada além da verdade. Deus é a verdade. Deus é aquilo que Ele é. Você olha Deus como Deus é amor, paz, isso é Deus. Tudo aquilo que está em oposição a Deus é mentira e é engano. Não pertence a Deus, é do inimigo, do maligno. Entendeu? Olha, para que vos tornei filhos. Se Deus é isso, se nós queremos tornar filho de Deus, então é necessário que nós vamos segundo a proporção dele. Verdade. Né? Como se fosse se eu tenho um DNA de Deus, então naturalmente eu tenho que andar conforme ele é. Não tem como ser diferente. Né? Não tem como. Por isso que ele coloca, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Ele diz o seguinte, ora, se você ama o teu próximo, é fácil. E você odeia o teu inimigo, aí ele fala, eu não faço assim. Ou seja, eu dou a chuva para mal e bom. Ou seja, ele não faz acepção de pessoa, e eu vou fazer acepção de pessoa, então eu estou fora desse patamar dele. Ou seja, eu dou o sol e a chuva para justos e injustos. Se você escolhe quem você vai amar, então você está fora. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, então por que eu vou fazer? Então você começa a ver o alinhamento de, não, eu sou filho de Deus. É assim, todo mundo fala isso, sou filho de Deus. Mas como é que eu estou? Será que eu estou igual ao Pai? É porque, na verdade, eu vejo que cada um não analisa a sua própria consciência. Né? No propósito que estamos vivendo hoje, dentro do Evangelho. Isso seria pessoas que se dizem Evangelho, mas têm um sede de vingança. Exatamente. Tipo assim, eu sempre recomendo Mateus 5, 6 e 7. Quase se eu não tivesse nada da Bíblia aqui, se eu tivesse só esses 3 capítulos, já era o ideal. A humanidade seria outra. Se colocasse na mente, a humanidade seria outra. A realidade, né? A Bíblia infelizmente, a realidade é tudo o contrário. É por isso que a gente vê tanta destruição. O senhor na contramão do que está ordenando a Bíblia. Pois é. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz o publicano também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aí conclui, portanto. Depois de tudo que ele deu, olha que eu fiz um resumo. É necessário ler todo o capítulo 5, que ele vai finalizar dizendo, portanto, sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Vamos ler um texto aqui em João, capítulo 6. Esse é um texto que eu sempre vou fazer o exegese, não tem como nem falar sobre ele tudo, mas ele é crucial também para falar sobre isso. João, capítulo 6, versículo 28. Dirigi-se, pois, a ele, perguntando, né? No caso, a multidão que seguia Jesus atrás de pão, né? Dirigiu até ele, pois, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Essa é uma pergunta, né? Todo mundo quer saber. Mas olha como que a gente vai... Por isso que eu tomei primeiro essas obras aqui, para depois ir para lá, as obras. Você vê que começa. A pergunta deles, o que podemos fazer para fazer as obras de Deus? Olha, irmão, você que está ligadinho aí, para realizar as obras. Muitas pessoas estão acompanhando, fica atento aí que é interessante aqui, tá? No finalzinho nós estaremos mandando um abraço para cada um dos irmãos em Cristo também. Pode seguir, vamos. Veja que a pergunta deles é obras no plural. O que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes disse, a obra de Deus. Ele traz para o singular. É verdade. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. É bom você fazer uma exegese desse negócio de crer.
esse verbo crer aparece 98 vezes no Novo Testamento. 98. Aquele que crê será salvo, isso aqui. Então, essa palavra crer, lá do grego, lá, pistos, né? Toda palavra ali, ela tem sempre um reverencial. Ou seja, aquele que tem amor, ama. Só que quando vai traduzir para o latim, foi traduzido para o latim, para a Vulgata Latina, no quarto século, como não teve esse referencial, não tinha o que colocar. Dom Jerônimo, quando foi traduzir para o latim, ele ia colocar o quê? Se a palavra crer, a palavra que ela não tem um referencial. Eu entendo. Entendeu? Então, quando ele trouxe para o latim, ele colocou a palavra creteres, do latim, que significa fidelidade. Então, quando Jesus ele traz todo esse contexto aqui, ele vai usar a metáfora do pão. Tem sentido. Ele traz a metáfora do pão. O que é fidelidade? Isso aqui é importante, porque ele fala, não, mas crer, todo mundo crê. Mas não é um crer no sentido de acreditar. Então, eu falei, você acredita? Você está falando eu creio. Então, só para quebrar esse negócio, não é isso. Se crer, não é isso. Fala de algo muito mais profundo. Tanto que ele vai trazer a metáfora do pão aqui, ó. Eu sou o pão da vida, aquele que come de mim e tal. Por quê? Aí depois aquela multidão começou a questionar Jesus, né? Essa questão aí do pão, mas Moisés não deu um sinal do céu. Ele mandou o pão, o maná do céu. E tu, qual sinais tu me dá? Eu falei, eu sou aquele pão, ele fala. Aquele pão que desceu do céu representava ele que viria depois. Só que depois ele sai da metáfora do pão, esse bom que Jesus sempre usa metáfora, né? Uma hora ele fala que é a água da vida, né? Outra hora ele foi representado pela árvore da vida lá no Éden. Então, sempre bom entender o seguinte: quando eles começaram a questionar a respeito do pão, ele fala, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, esse terá a vida eterna. Aí eles se escandalizaram. Os questionamentos deles, na verdade. Aí eles questionaram mais ainda, se escandalizaram. Olha, isso agora virou questão de canabilismo. Isso é antropofagia, no caso, no contexto deles, por quê? Existia canibais antigamente, mas eles não comiam carne humana por causa de fome. Na gastronomia, não. Eles tinham em mente o seguinte, que eles iam para a batalha, né, aquelas batalhas, aí que eles ganhavam a guerra, eles pegavam aqueles mais virtuosos, aquelas pessoas mais virtuosas, então eles entendiam que se comendo da carne aquelas pessoas, as virtudes deles iam fazer parte dele, né? Porque o alimento, quando ele entra para dentro do corpo humano, o organismo vai extraindo as vitaminas, aqueles que é essenciais, então enchia de mente. Quando Jesus citou isso, então depois ele fala, a carne para nada aproveita. Né? Então, no sentido de que, mas as palavras que saem da minha boca são espírito e são vida. Então, ele já traduz. As palavras que eu falo, uma vez que é recebido para dentro, né, do coração e fazer parte da pessoa, ali se torna vida. Então, quando ele diz lá, no capítulo 5, nós lemos, retomando agora, todas aquelas palavras ali, nós estamos lendo e às vezes parece ser difícil mesmo. Mas uma coisa que a gente tem que colocar na mente é o seguinte: as palavras que Jesus disse não vão entrar na nossa cabeça e ficar do nada vazio. Existe o Espírito Santo. Ou seja, eu sei o que tem que fazer, ou seja, eu não posso odiar o meu próximo e o inimigo, eu já sei disso. Só que o Espírito Santo, toda vez que tiver numa situação dessa, ele vai fazer eu lembrar dessa palavra. Vai fazer refletir sobre isso. Entendeu? Tudo isso que Jesus, as palavras que ele diz. Então, toda vez que eu ouço essa palavra que Jesus diz, as palavras da boca dele, que faz parte de mim, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Tem que fazer isso. Lógico que a pessoa vai continuar ainda em oposição, que é difícil mesmo. Mas conforme ela vai agindo, conforme o Espírito Santo orienta, é esse caminho. Vai trabalhando, né? Isso, e depois você começa a praticar, isso vai se tornando natural. As palavras fazendo parte da nossa vida e vai se tornando parte eu e Cristo. Então, quando eu começo a andar por esse lado, eu tenho que amar, então vou amar. Eu não posso desprezar, eu tenho que perdoar. Então, conforme eu vou fazendo isso, o Espírito Santo vai infundindo essas coisas na minha natureza, né, e vai eliminando aquilo que não é dele. Então, isso vai se tornando, a partir do tempo que você vai praticando, o Espírito Santo te guiando, ele te guia, é esse o caminho. Você tem a palavra, agora você tem o guia com o Espírito Santo, e agora depende de você. Quando você vai por esse caminho, você vai se tornando natural fazer isso. Entendeu? Ou seja, Cristo vai crescendo em você, tomando posse de você, daqui a pouco as virtudes vão se manifestando exteriormente. Ou seja, tudo que nós vamos fazer agora é o Espírito Santo governando. Está no governo. Entendeu? Ou seja, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Então, isso, por isso que eu estou falando. Isso aqui não é errado fazer. Uma hora nós vamos ter em mente, mas a gente vai andar mais uma hora. Vai se acertando. Agora que a gente começa, porque o Espírito Santo ele toma pela mão. Eu tenho conhecimento, mas aí na prática está sendo complicado.
Mas ele vai mostrando. Hoje eu falei, puxa, depois que eu é para fazer A assim, gente tá fazendo e você igual, não né? faz, olha como é que é interessante, que eu tenho isso aqui, eu tenho em mente, a pessoa me dá um tapa ali, né? Aí, eu, lógico que vou mirar. É Vai verdade. vir aí, que é normal. Mas e aí, o que eu vou fazer? Mas eu sei o que eu tenho que fazer. A consciência já começa a buscar, né? Olha, eu As tenho que palavras fazer. já estão aqui, né? mas falta entrar. O Espírito Santo vai me lembrar, ó, é isso para mim. Ele vai te tomar pela mão, mas você vai, e aí você vai fazer o quê? Se você proceder errado, não tem problema, vai ter outra situação. Esse cenário aí pega muito nos momentos de pessoas que servem a Deus, se vê no momento de desespero. Por exemplo, vou citar. Já vi cenários como esse. Né? Só para reflexão aqui, amado. Chega no hospital com alguém que é ente querido e você vê que a demora é grande. Aí agora a carne toma a estrutura e as pessoas começam a xingar e querer trazer, ele traga logo o médico, porque vocês não estão dando crédito aqui e se altera. Você foge de tudo que aprendeu, que já leu, que já mentalizou, mas na prática acaba deixando a carne falar mais alto. É porque tem dois caminhos. Ou você deixa manifestar o fruto do Espírito ou as obras da As carne. obras da carne. Não tem outro meio, não tem outra forma, não. O fruto do Espírito é amar, da carne é odiar. Então, É o contrário. eu sou fiel quando eu ando segundo o Espírito, eu sou fiel, igual Jesus disse. Aquele que crê, aqui, ó, as obras de essa é essa, que creiais. Se eu creio, eu ando segundo esse caminho. Obedece, né? Não é Obedece. temor. Só que a prática é essa, você vai praticando, tem jeito. O Espírito Santo sempre vai colocar você numa circunstância. Você quer andar, você é filho de Deus, você tem que andar por esse caminho. Quanto mais você vai andando no contrário, é pior. Aí vai vir as provações, porque o pai não disciplina o filho que ama. Então, meu irmão, Disciplina. uma hora, nem que for pela pressão, mas uma hora você vai ter que enxergar o caminho. E o Deus nos ama, e Deus não quer que ande por esse caminho. Porque o outro caminho, isso vem tudo errado. É verdade. Acontece que tudo que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Aí depois não adianta botar a culpa em Deus. Deus sabe o caminho, Deus toma a gente pela mão, mas infelizmente se andar por outro caminho vai vir muita coisa. E depois não adianta falar, não, foi Deus que está fazendo, depois bota a culpa no diabo. Não, mas o diabo está por isso, não. Eu falo, nós escolhemos, Gálatas 6:7 fala, cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Ou seja, Deus não se zomba o seguinte, não pense que você andar pelo caminho errado, né, não vai ter consequências. Tem nada a ver Achar que com a Deus né? está pensando de Deus, se zomba, porque eu não acho que vai ficar sem você. Vai sim, que Deus permite acontecer. Vai entender. E o que mais me chama a atenção é porque, assim, olha os pregadores, pregam a palavra de uma forma tão linda, mas muitos parecem que não entendem que são os frutos do Espírito que faz cada um ser vencedor. Né? Por isso nós temos que aprender isso, colocar em prática de verdade. Até porque nós somos muito vistos, e o que fala mais alto é o testemunho de um ser humano. Por isso que tem a questão de glorificar, né? Quando Jesus ali em João 17, ele fala sobre o termo glorificar. Glorifica-me a mim como eu te glorifiquei na terra. O que quer dizer? A palavra glória ali, doxa, a palavra grega, doxa significa manifestar. Eu manifestei a ti. Ou seja, todo mundo via em Jesus os atributos de Deus. Verdade. Onde Jesus ia, ele demonstrava aquilo que Deus é. É por isso que Jesus, até no momento da cruz ali, estava manifestando. Ou seja, ele glorificando a Deus, ou seja, manifestando nele, naquele homem Jesus, os atributos de Deus. Aí então, Jesus tem também que ser glorificado em nós. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o capítulo 1, versículo 10 e 20, fala que Jesus tem que ser glorificado em nós agora. Ou seja, os atributos, né, se manifestando em nós, mas infelizmente está complicado. Né? Então, o objetivo é esse. A mesma forma que o Pai foi glorificado no Filho, o Filho será glorificado em nós. É por isso que Jesus fala, glorifica-me a mim, como eu a ti glorifiquei na terra. Porque se você colocar do ponto de vista, não, dando glória, será que Deus estava dando glória ao Filho lá na eternidade? Glória ao Pai, glória ao Filho? Não. Isso significa manifestação ali. Por isso Então, que nós temos que glorificar a Deus, na verdade, não é do lado, né? Com as atitudes. é por isso que o julgamento de Deus não é pelo que fala. É verdade. É lá o que está lá no coração, a intenção. Verdade. Né? Justamente lá em Gálatas, justamente que fala sobre esses dois equilíbrios, né? No capítulo 5, versículo 16, ele fala, digo, porém, andai no Espírito. Aí ele vai falar, se eu ando no Espírito, o que acontece? Já não satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, é um ou outro. Se você anda no Espírito, automaticamente você não produz as obras da carne. Porque é um ou outro. Se você ama, você não se odeia. Não tem meio termo, não tem quina de muro, não tem.
dois caminhos, é a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai se alimentar de um e do outro. É lindo esse. Né? Aí tanto que ele fala, diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estão sujeitos à lei. Então, são esses dois caminhos aqui. E aí não vou falar, eu nem sei a hora, já avançou, né? Não, Nós temos alguns minutinhos aqui. 10 minutinhos. Vamos falar um pouco da parábola, então, Vamos lá. pra gente finalizar esse quesito obra, depois o apóstolo Efraim fala sobre a questão de Jezabel, que ele menciona lá no Apocalipse, né? Não vou explicar o que significa a imagem de Jezabel, lá que ele fala que a doutrina, no caso, a doutrina de Jezabel, nós falamos sobre a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, né? Agora nós vamos, essa aí é mais pesada. É verdade. A Jezabel é mais pesada. Aí depois, na segunda-feira que vem, nós falamos mais sobre isso e encerra, eu vou falar um pouquinho mais de toda essa trajetória, dentro de 1000 anos, o que veio, o que aconteceu, o que as doutrinas surgiu, o que os imperadores já estavam governando a igreja, então eu vou trazer detalhadamente isso aí para nós finalizar no terceiro tópico, tá bom? Glória a Deus. Toma uma água aqui, né? Fica ligadinho aí, meu irmão, minha irmã. É uma benção aqui. Eu sei que tem muitas interpretações a respeito disso aqui. Verdade. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser fundamentado, então é importante que vocês acompanhem biblicamente, texto por texto, para que nós não se percamos aqui, tá bom? Nas interpretações. 25, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Lembrando que as 10 virgens aqui é referência à igreja, né? Lembra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que Paulo quer que a igreja se guarde como virgens para o seu noivo, que é o Cordeiro. Né? Então, essa é uma referência de 10 virgens para da igreja, aqui. Né? Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Lembra que essa lâmpada aqui, você tem que entender o seguinte, tem gente que fala que tem vasilha, né? Não, tem vasilha de reserva, não, mas não é isso. A lâmpada é a lamparina de antigamente, que tinha um pavio, no caso tinha um recipiente que tinha azeite dentro. A reserva de azeite. Era o recipiente que era cheio de azeite, para que o pavio, uma vez mergulhado nela, pudesse queimar e o azeite que abastecia... O pavio é o condutor, né? Isso, no caso, era o azeite que alimentava a chama. Isso aí. Então, não tem panela do lado, tem do outro, não. Aqui é uma lamparina que era antigamente, né? Verdade. Tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, né? As nércias, no caso as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, ele está dizendo o seguinte, que as lâmpadas, a lamparina dessas aqui não tinha azeite no recipiente. Então, aí você tem imagem, vai criando a imagem, né? A lamparina dessas aqui não tinha azeite. Ou seja, não levaram azeite consigo dentro da lamparina, não é de reserva. Não é de reserva, não. Né? Dentro da lamparina. Versículo 4, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A vasilha é o recipiente. É verdade. Tá? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Lembrando que esse termo sono, adormeceram, é referente a morrer. Né? Tá lá em João, no capítulo 11, diz que Lázaro morreu, Lázaro estava dormindo. Então, essa aí é uma referência lá em 1 Coríntios, capítulo 5, não, capítulo 11, versículo 30, fala que esses cristãos já estavam adormecidos, eles que morreram, referente ao que estava acontecendo ali no partir do pão, comendo do pão dignadamente. Né? Então, aqui se refere, esse número 10 aqui, é importante colocar, né, que a Bíblia trabalha com numerologia. Assim, número 1 fala do Deus único, número 2 fala de minoria, do 3, Deus triuno, aí tem o 4, os 4 pontos cardeais, e o 6, número de homem, o número 5 da infinitude de Deus, aí tem o número 7, que é o número de Deus, a perfeição, né? Aí tem lá no número 10 também, fala da maioria, 2 fala de minoria, 10, maioria, então juntando 10, maioria, mais 2, minoria, tem 12, tomar plenitude, que é o número 12. Então, quando fala 10 aqui, que dormiram, está falando dos cristãos. Quando Jesus voltar, não vai ter crente que morreram? Isso. E também vai ter crente que estarão vivos. É por isso que no capítulo anterior ele fala que quando ele voltar, tiver 2 no campo, um será tomado e outro deixado. Ele fala da minoria que estiver vivo, porque o número será maior dos mortos. Sim, sim. A maioria dos mortos em Cristo são maiores do que os que estarão aqui durante a volta dele. Então, 2 lá, minoria, os que estiverem vivos,
e os 10 aqui, falando da maioria que estarão mortos. Então, dois lá com 10 aqui, 12 somatória da igreja completa. Então, aqui se refere às que adormeceram, às que morreram, quando Jesus retornar. Né? Entendi. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o livro. Não quer dizer que Jesus vai voltar à meia-noite, tem gente que fala isso, mas não é isso não, tá? Saiu ao encontro, quando Jesus retornou, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Aí quando Jesus voltou, elas serão ressuscitadas, né? A igreja será ressuscitada, os mortos. E chegou a hora de apresentar, né? É a hora da apresentação. O que significa a chama? A chama. Aqui em Mateus, quando desmarca aqui em Mateus 5,14, é muito bom pegar e perguntar o que essa chama representa, porque é uma parábola. Então tem que extrair daqui aquilo que Jesus está querendo ensinar. Mateus 5,14, deixa eu ver aqui se eu acho. 5,14. É só voltar aí, ó. Uhum. Aí não estou voltando para lá. Ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aí ele fala uma parábola, aí ele vai explicar. Assim também brilhe. Então ele vai explicar o que significa o brilho, a luz, e vai trazer para a realidade. Tá vendo? Também brilhe a vossa luz diante dos homens. Então existe uma luz, Sim. né, que tem que brilhar, né? Para que todos todos vejam as vossas boas obras. Lembra lá que Efésios 2, versículo 10 fala que tem obras que foi de antemão preparado para nós andarmos dela. Então, dentro desse contexto, quais as obras aqui que nós temos que andar? Essas obras que foi dita no capítulo do Sermão da Montanha, são essas obras feitas em Deus, feitas em Cristo pelo Espírito Santo. Então, quando nós andamos segundo esse caminho aqui, as pessoas vão ver em nós esse brilho que representa essas obras. Quando a gente anda no Espírito, vai se manifestar o que em nós? O fruto do Espírito. Então, esse fruto do Espírito está em contrapartida com as obras das trevas. Então, essa luz que vai brilhar no meio das trevas, que é tudo em oposição àquilo que é o fruto do Espírito. Ou seja, as obras da carne é o quê? É semelhante às trevas. E a luz que tem que brilhar em nós é quando nós andamos segundo o Espírito. Se nós andamos segundo o Espírito, que vai produzir em nós o quê? O fruto do Espírito. Em meio às trevas, o que vai brilhar. Então, nós temos que andar por esse caminho, que sejamos luz, né, no meio a tantas trevas, para as pessoas verem em nós que o fruto que está se manifestando em nós é a glorificação, é a nossa manifestação de Cristo em nós. Então, essa luz, toda luz que você vê aqui, luz, referente a obras, no caso, boas obras feitas em Deus. Né? Lógico que aqui também, as outras também tinham luz. Era pouco, estava se apagando, mas eles tinham luz, só que não tinha azeite. Então, o que estava produzindo essa luz? Tem sentido. É isso que eu senti que ia falar, que ia mostrar. Tem sentido, na a verdade. Luz, tinha luz, estava se apagando, mas tinha luz. Essa aqui tinha também, estava bem acesa, mas porém tinha azeite. Então, a lâmpada das prudentes está sendo alimentado pelo azeite, que é uma figura do Antigo Testamento que representa o Espírito Santo. Espírito de Deus. É aquela coisa que às vezes eu sempre falo, não se venda, não se troca, né? Não se curva diante do pecado, fuja do pecado. É mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí. Então você vê que tem dois tipos de obras, mas são obras boas. Verdade. Só que o problema não é as obras boas, é o que motiva aquela obra. Alimenta essas obras. Isso, né? o que está alimentando essas obras? Um é motivado pelo Espírito Santo. Então, quando é alimentado pelo Espírito Santo, vai fluir aquilo que é do Espírito Santo, né? Que vai motivar. Aí depois que nós vamos falar sobre essas obras do fruto do Espírito, mas o que você vai fazer depois, obras ministeriais, vai ser de acordo por esse caminho. Para não cair naqueles erros lá dos fariseus, lembra nós falamos na segunda-feira passada? Verdade. Que eles iam para as praças orar em praças públicas com o intuito de ser visto. Aí vai falar, quando der esmolas, dê com a mão para que a outra não saiba. Ou seja, tudo que você for fazer, faça em oculto para que você receba de Deus, não dos homens. Porque se você recebe dos homens, você já recebeu o seu galardão. A glória está recebendo aqui. E é o que mais nós podemos ver hoje, no dia de hoje, na verdade, né? Muitos que fazem a obra, mas se destacam como postando em rede social, vai para uma oração em monte e ali escancara para o mundo. Estamos orando aqui a favor de muitos. Essas obras aí, né? Que infelizmente a glória traz para si.
por mais que são boas, talvez você vê alguém São boas, né? Tal, mas o que está alimentando? Então, por isso que Jesus, quando for julgar as obras, não vai julgar a obra em si, É verdade, vai julgar a mas intenção, aquilo que alimenta. está motivando, alimentando aquela obra. Por que eu estou fazendo essa obra, né? O que motiva isso? Então, quantas obras vai ser aprovado? Então, é por isso, dentro daquele contexto de Mateus 7, lembra? Em teu nome, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Então, quando eu não te conheço, não quer dizer que não conhece. Mas que quando você produz os frutos do Espírito, você está manifestando Cristo. Então, ele te conhece a partir daquilo que você manifesta. Se você não manifesta ele, então ele não conhecerá nesse aspecto. Não, porque ele conhece todo mundo. Então, se você manifesta Cristo, ele verá ele em você. Se você não manifesta, ele está manifestando quem? A obra da carne, que é do maligno. Né? Então, tudo isso também, essa questão de fazer para ser visto, também é obra da carne. E o que me deixa triste muitas vezes, porque sabemos que as pessoas têm bastante entendimento sobre esses assuntos. Como separar o que é obra da carne, o que é andar na contramão da vontade de Deus, mas com tudo isso... E você vê que é coisa boa, mas é da carne. Com tudo isso, tem boas intenções, mas se aclama assim. Porque as pessoas, eles se apegam muito naquelas questões mais segundas, mais pesadas, mas para Deus não existe pecado grande, pecado pequeno. Ou seja, uma pessoa que vai roubar 17 mil, igual aquela senhora que apareceu no jornal de tudo, de alguém que rouba um clipe de papel, para Deus é a mesma coisa. Então não adianta questionar e bater naquela mulher por causa disso. O que pode mudar é julgar, né? Por isso que não pode julgar. O que pode mudar é a consequência da colheita, na verdade. Exatamente, é isso aí que vai mudar. Quanto mais você colhe carne, mais a colheita vai ser maior. Ou seja, a consequência vai ser maior. Então, para Deus não tem esse negócio. 17 mil, uma lapiseira, uma caneta, para Deus é a mesma coisa. Então, você vê que são obras boas, mas serão reprovadas. É por isso que tem essa necessidade. Na verdade, né? Esse ensinamento tem que ser colocado. Né? Quando você faz por amor, você percebe que a pessoa faz por amor. Eu nem conheci os dois aqui, ó. Eu nunca ouvi falar, agora está falando que ele faz obras, né? Eu nunca ouvi falar. E eu sei de algumas pessoas que fazem porque eu vi na internet. São tão conhecidos, na verdade, né? Mas poucas pessoas sabem o que significa, faz o que faz a obra que Deus determina, né? Faz no anonimato, faz por amor, faz porque tem amor ao evangelho, amor ao próximo. Isso é de grande importância. Mas é isso aí, andar na contramão que existem as obras ministeriais, sim, mas as obras ministeriais ficam em terceiro plano. Tem que ter esse cuidado, primeiro tem esse caminho para seguir. E as demais coisas eu vou fazer por esse caminho. Aquilo que eu vou fazer, já não vou fazer mais por mim, vou fazer por amor a Cristo. Se eu manifesto a Cristo, lógico que aquilo que eu vou fazer, independente do que eu vou fazer fisicamente, né, que nós estamos falando de obras orgânicas do interior da gente, do coração, da nossa alma, e tem as obras físicas. Tanto é que aconteceu com essas virgens aqui, quando Jesus voltou, quando chegar naquele dia, tudo vai estar no patente. É verdade. Eles vão ver que aquilo que sustentava as lâmpadas não estava lá para apresentar. Não estava. Não fala, dá-me do seu azeite. Falar, impossível. Como está vazio? Entendeu? Não posso ir lá, vai buscar aqui e comprar, mas só que naquele dia não vai ter como retroceder. Mas como que eu vou voltar atrás para fazer? Teve a vida todinha para fazer. Aí chega naquele dia que ela vai observar que aquela chama está se apagando, porque o que alimentava aquela chama não era o Espírito Santo, e então vai acabar se apagando. Então serão reprovados. Por isso que eu continuo afirmando que as pessoas têm que buscar recurso de entender a Bíblia, de estudar, de aprender com quem tem conteúdo para passar, porque isso é muito importante, gente. Muito importante. Tanto é que quando as pessoas falam que aquela questão ali, aquela parábola ali, falam, não, mas se levar azeite de reserva. A sua azeite representa o Espírito Santo, eu posso levar o Espírito Santo reservado em algum lugar? Você vê que o entendimento não encaixa. Não encaixa, não tem nada a ver. Você vem trazendo entendimento, os textos, o que significa, você pegando a parábola e trazendo a realidade, tudo fica encaixadinho. Então não tem esse negócio de levar as brigas de reserva, não existe isso. Né? Aí falando, tem gente que é sonolenta, o que significa sonolenta? Não, aqui representa a maioria da igreja, que quando Jesus voltar estarão mortos. E naquele dia vão ter que se apresentar a ele. Até porque o Espírito Santo não vai caber num ambiente que não é para ele. Não existe isso. Então é um símbolo, o azeite é um símbolo do Espírito Santo que alimentam essas obras. Então naquele dia serão apresentadas isso. Então vamos deixar por aqui, né? Só para retomar aqui o versículo 19 do Apocalipse, porque nós trazemos desde segunda-feira passada, estamos falando de obras, falamos das primeiras obras, da segunda, tanto que na primeira carta a Éfeso, né, Jesus fala, volte às partes das primeiras obras, né, que as obras tinham fundamento, depois a igreja se degradou. Aí quando chega aqui, ó, versículo 19, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras.
mais numerosos do que a primeira. Ele retoma o entendimento lá, aquele primeiro aviso que ele falou lá para a igreja de Éfeso. Voltou lá. Ele falou, olha, eu conheço, estou lá boa. A igreja de primeiro sempre tinha muita obra, mas as obras tinham fundamento. Se ele ali em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, o 2 Tessalonicenses, capítulo 1, fala que Paulo elogia aquela igreja. Eu vejo que as suas obras são muito maiores, mas no amor um pelos outros, ele vai no amor um pelos outros. É verdade. Entendeu? Então, as outras igrejas passavam por mais tribulações justamente por causa disso. Uma disciplina para poder ver se quebranta para voltar, né? Aí fala, as obras mais numerosas do que a primeira, ou seja, essa degradação toda se aumentou e tinha muita obra, mas não as obras que Deus quer que O faça. fruto do Espírito, é Fruto do verdade. Espírito. Aí então o versículo 20 vai falar da doutrina de Jezabel, aí vamos deixar para segunda-feira. Aí a gente deixa na É um próxima conteúdo segunda-feira. bem mais grande. Eu espero que a gente consiga terminar e te atira. Glória a Deus. Né? Isso aí, só um pouquinho para nós. Né? Meus Fala aí. irmãos em Cristo Jesus, estamos chegando ao final de mais um programa Fala Pastor, onde aprendemos um pouco nessa noite, né? Conteúdo riquíssimo, que é próprio, do próprio Deus, mas é importante que nós encaixamos na nossa vida e colocamos em prática. A gente ser grandes vencedores. Deixar um crédito aí para os que Desse estão jeito aí. conosco, né? Aqui, ó. Verdade, manda aí um abraço pro Deixar um abraço aqui, pessoal. Não posso passar batido nos nossos telespectadores aí, tá deixando os comentários. Maria Alves é minha irmã, tá assistindo, tá vendo? Muita glória. A Cremilda Tim tá sempre aí assistindo com a gente também, Glória a né? Deus, verdade. A Ezenilde congrega com a gente. A Andressa, a esposa do Pablo, tá ali com a gente. A Miriam Bibiana tá sempre conosco, que é cantora. E a irmã Isa também tá com a gente aí. Deus abençoe vocês, tá bom? Poderosamente, a casa de vocês. Isso aí, um abraço também aí pro nosso irmão Paulo aí em Búzios, né? Que nos acompanha sempre. Né? Eu gostaria de deixar um abraço nessa noite também a todos os irmãos em Cristo aí do Ministério Nova Israel, lembrando que nosso ministério é ali na Avenida Presidente Café Filho, número 877, no BNH. Nosso dia de culto é terça, quinta e aos domingos. E você é nosso convidado especial ali a participar, né? Lembrando que amanhã temos um estudo, né, com o professor, evangelista Jeremias, a partir das 19h30. Vai lá conosco, amém? Aproveita aí a oportunidade de aprender um pouco mais com Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrando que esse programa de hoje vai subir para o YouTube para quem quiser. Acesso a todos Lá, né? os irmãos. O conteúdo está todo lá. Você está acompanhando o conteúdo, viu, irmãos? Deixa um abraço para minha esposa, minha filhota, que Deus abençoe, né? E nessa noite vamos de mais louvor, então, né? Isso, Amém? vamos fechar com mais louvor. Amém, aleluia. Pastor, o louvor, qual eu vou louvar agora, vou deixar aqui. É engraçado que eu tinha até preparado o outro, mas eu até te enviei o outro, mas o Espírito Santo sabe como conduz a gente, né? Verdade. Né, a gente conduz. E aí fala sobre além, quando fala além do Rio Azul, Deus está querendo que a gente vai além, buscar mais, aprofundar mais nas águas profundas. Está chamando nós para a profundeza. Porque enquanto a gente está lá assim, com a água, com a água lá aqui na perna, a gente consegue ainda sair da água, né? Aí, de acordo, você vai entrando, vai mergulhando, vai chegando um momento, assim, evangélico, você não consegue mais sair. Você pega um amor tão grande, que é por amor mesmo, a gente não consegue mais sair, porque é uma coisa muito linda. Verdade. Até que a água representa o Espírito Santo. É igual mesmo. Quem crê em mim, do seu interior, jorrará rios, fontes para a água da vida. É igual, comentando aqui da obra do HGL, um dia nós ficamos assim, surpresos, que um funcionário desceu, a gente estava na rampa, que a gente tira uma vez por mês para ir um grupão para ir para a rampa. Várias igrejas reúnem ali, não só o Ministério Tempo e Vivamento, mas outros também. Aí, naquele momento ali, quando a gente estava fazendo a oração, e a lâmpada acendia no primeiro, segundo, terceiro andar, e desceu uma funcionária e falou com a gente que estava no UTI, quando estava medicando o paciente, quando o paciente ouviu os louvores, os clamores, ele deu uma reação, reagiu. É o que Deus faz, né? Antes da missionária estar louvando, eu gostaria de deixar as considerações finais aí do evangelista. Amém. Amém? Para a gente fechar com o louvor. Agradecer ao Senhor, primeiramente, por nos permitir estar aqui. Se não for Ele, nós não estaríamos, né? Verdade. E a todos vocês que sempre estão conosco, toda segunda-feira aqui conosco, nos ajudando, compartilhando,
né, assistindo com a gente, né, que Deus abençoe cada um de vocês, né, agradecer aos convidados, prazer em conhecer vocês, ótimo trabalho, eu valorizo muito esse tipo de trabalho, né, e que Deus possa abençoar, dando força cada dia mais, que é um trabalho, que é uma manifestação do Espírito Santo, né, que se manifesta no amor, né, e continue nessa obra aí. Deus vai abençoar vocês poderosamente. Peço mais uma vez para você, essa parceria aí. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui dando continuidade. Em nome de Jesus, né? Vou deixar as considerações finais do nosso querido aí, Diácono Wellington, as considerações finais do povo de casa. Amém. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, e falar que Jesus é bom. Servir Jesus é maravilhoso. A gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então a Bíblia nos ensina que o Senhor é maravilhoso, então temos que servir a Ele. E cada dia a gente vai descobrindo que a gente precisa cada dia mais de servir ao Senhor com melhorar cada vez mais. Então eu falo para o povo que está nos ouvindo agora, busca o Senhor, porque o tempo está ficando cada vez mais curto. E vai chegar o fim. E aquele que não tiver na posição, infelizmente, vai perder e não vai poder seguir com Jesus. Então, essa é a minha palavra. A porta vai se fechar um dia. E eu agradeço a minha oportunidade, agradeço aos irmãos que fizeram o convite. E quando quiser convidar de novo, a gente vai vir para poder participar também. Amém. Muito obrigado aí a todos. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu agradeço você de casa, você que está participando, você que nos acompanha até aqui. Obrigado aí pela paciência, que Deus abençoe a cada um, garanta um momento de paz. Eu agradeço aqui a presença do nosso querido evangelista, professor Jeremias, muito obrigado, Deus abençoe. Agradeço a presença aqui dessa família que Deus colocou aí nessa terra para estar produzindo frutos e alcançando almas. Deus abençoe poderosamente. Um forte abraço, fique com Deus e agora vamos de louvor em nome de Jesus. Aleluia, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Além, a gente tem que aprofundar cada vez mais, né? É andar nas águas profundas, para alcançar também até o céu. São de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é ouro, nunca mais, aleluia, sei nunca mais, vem do Rio Azul, ruas são de
morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, morte e choro, tristeza, não vai ter tristeza e dor, além do rio azul. Aleluia, Senhor, agradeço a rica oportunidade, agradeço aí a TV Linhares, o pastor Sérgio, o convite dele aqui, que transmitiu a palavra, que foi maravilhosa, aprendi muita coisa. Também que o sonoplástico estava aqui, se não fosse ele também, a gente não conseguia nada. Então, reunindo tudo, agradecemos todos a oportunidade, em nome de Jesus, porque Deus é lindo, Ele é fiel, e aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer, né? Amém? Deus abençoe, irmão. Boa noite. Fique com Deus. Até a próxima.